Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos da região metropolitana de Curitiba, a capital, outras capitais, outros estados, os mais longínquos rincões do Brasil aí. Que Deus abençoe, é uma alegria tê-los conosco aqui, nos acompanhando aí nessa trajetória de estudo sobre esboços de sermões. Se inscreve aí, você que não se inscreveu, deixa o seu like, compartilha, também faz o seu comentário, deixa aí a sua pergunta, né, e nós vamos respondendo aí na medida do possível. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Bem, para você que tem acompanhado o nosso estudo e para você que está chegando agora, eu quero deixar aqui uma orientação, mas na realidade eu quero te incentivar. Leia a Bíblia. A Bíblia é o nosso manancial. Você precisa se debruçar diante da palavra de Deus, estudar o seu devocional com oração, leitura da palavra. Isso é de forma contínua, diariamente. Não só leia, mas estude a Bíblia. Pesquise aqueles textos mais complexos que você encontra dentro das Escrituras Sagradas. Seja realmente um leitor da palavra de Deus. Não leia apenas quando vai pregar e não leia apenas alguns textos isolados, mas leia a Bíblia por completo, de capa a capa, e não apenas uma vez. Quando terminar, leia de novo e releia, e assim por diante. Siga as orientações da própria palavra de Deus, inclusive do Salmo de número 1. Você quer frutificar? Então leia a palavra de Deus de dia, de noite, madrugada, não importa. Em qualquer lugar, tenha sempre uma cópia, um exemplar da Bíblia para que você possa ler. E traduções diferentes, não tem problema. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Bem, o nosso texto aí, que vai falar sobre Gideão e vai trazer aí o nosso assunto, se encontra em Juízes capítulo 6, do 11 ao 40, 7, 1 a 25, Hebreus 11, 32. Nós temos aí, em primeiro lugar, Gideão ouve o anjo do Senhor, o qual diz que ele é valente e que Deus é com ele, Juízes 6, 11 e 12. Mas ele, de imediato, muda o foco da história, daquelas palavras do anjo. Em vez de falar de si mesmo, ele começa a falar das maravilhas do Senhor, que os antepassados já tinham falado, mas que agora ele não via nada disso. E ele diz: nós fomos entregues nas mãos dos midianitas. Em segundo lugar, Gideão não acredita nas palavras do anjo e ainda questiona a sabedoria de Deus ao escolher para ser libertador, de acordo com Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 13 a 15. O anjo diz que Deus o escolheu e ele sente dificuldade para crer nisso. Mas eu sou o menor na casa de meu pai, nós somos os mais pobres da família da nossa tribo, e lá em Manassés nós somos os menores, né, da nossa família. Então ele não está apenas se diminuindo, se menosprezando, em sinal de humildade. Aparentemente, o que ele está falando ali é um sinal de descrença. Deus me escolheu? Mas quem sou eu para Deus me escolher? É mais ou menos isso que Gideão está dizendo. Em terceiro lugar, Gideão incrédulo, ele pede sinais. Juízes capítulo 6, do 16 ao 40, nós encontramos aí ele pedindo sinais para crer. Em quarto lugar, Gideão não podia fazer outra coisa. Se Deus já falou que ele era corajoso, ele não acreditou, mas mesmo assim Deus dá continuidade, diz que o chamou, depois Deus mostra os sinais. O que ele vai fazer? Não tem outra coisa a fazer a não ser confrontar o inimigo, confiando em Deus. Juízes 7, do 1 a 25, Hebreus 11, 32. A partir destes textos, formule o seu tema. Eu formulei o meu, que pode ser Gideão, o poderoso guerreiro sem fé. Vejamos então a seguir o nosso esboço de sermão homilético. A mensagem que traremos está subordinada ao tema Gideão, o poderoso guerreiro sem fé. Juízes 6, 11 a 40, 7, 1 a 25, Hebreus 11, 32. É interessante que Joseph Parker ele defende Gideão ao declarar: os homens não podem ser corajosos de uma vez só. E nós vemos aqui na história de Gideão algumas sentenças que podem ajudar a fortalecer a nossa fé em Deus. A primeira delas: Deus tem uma verdadeira concepção de quem somos. Juízes 6, 11 a 13. Gideão estava escondido, estava malhando o trigo no lagar, que não é o lugar específico para isso, para essa função.
Porém, quando o anjo chega lá, porque Deus o conhece e quer falar com ele, justamente porque ele tem uma concepção verdadeira de quem somos, o anjo já diz, varão valoroso. Em outras palavras, como diz a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, nós elencamos ali nos materiais do vídeo do número 2, ele vai dizer homem corajoso. Peraí, corajoso? Mas ele está lá, escondido no lagar, em lugar que é inapropriado para malhar o trigo. Mas ele diz, homem de coragem, corajoso. E ainda fala com ele, vai de encontro. Ele sabia onde encontrá-lo. Deus tem uma concepção verdadeira de quem somos. Conhece os nossos pontos fracos. Mas, de acordo com esse texto, parece que Deus aponta para os pontos positivos e fortes que temos. Ele conta com isso. Então, ele aponta isso e diz, varão valoroso, homem corajoso. Gideão muda a trajetória e o foco da conversa dele para falar. Olha, mas no passado, os nossos antepassados falaram que no passado houve maravilhas de Deus em nosso meio. Onde estão essas maravilhas? Nós fomos entregues aos midianitas. Então, ele tira o foco daquilo que Deus está falando que ele é. Nós somos o que Deus diz que somos. E Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso, nós podemos crer em Deus. E que possamos acreditar cada dia mais, ser fortalecidos na fé, porque Deus nos conhece e por isso Ele nos encontra, fala conosco e diz realmente o que somos. Agora, em segundo lugar, a segunda sentença que nós encontramos aí, que pode ajudar a fortalecer a nossa fé, é que Deus, na supremacia de sua sabedoria, nos escolhe. Juízes 6, 14 e 15. Ele escolheu Gideão. E Gideão vai dizer, eu sou mais pobre na casa de meu pai, a nossa tribo é a menor, lá em Manassés nós somos os menores, talvez, entre aspas, ele poderia ter dito desqualificados, não temos mérito algum, ninguém olha para nós e tem algum prazer em nossa tribo, em nossa família, nós somos muito pobres. Não é um sinal de humildade, mas de descrença, é isso que ele está dizendo. Então, por que Deus escolheu a mim? Em outras palavras, da mesma forma aplicando para os nossos dias, por que Deus nos escolheu? Qual é a razão? Quais são os méritos? Então a resposta é, não tem mérito algum. Mas Deus escolheu. E Deus não erra na escolha. A escolha de Deus é certa, é sem arrependimento. E a sua soberania, a sua sabedoria, a sua onisciência, Ele nos escolhe. E glórias a Deus por isso. Ele sabe que pode contar conosco, nos capacitando para desempenhar aquilo que nós, de acordo com a sua palavra, fomos chamados, fomos comissionados a fazer. Terceira sentença que pode ajudar a fortalecer a nossa fé. Deus é digno de ser crido antes de vermos sinais. Juízes 6, 16 a 40. Gideão pediu sinais e Deus deu e ele acreditou. Mas Deus é digno de ser crido antes de vermos sinais. No dia do juízo final, alguns vão chegar diante de Deus e vão dizer, nós expulsamos demônios em teu nome, falamos em nova língua, fizemos maravilhas, milagres. Ele vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então que possamos, antes de vermos sinais e maravilhas, se vier os sinais e maravilhas, nós devemos crer em Deus porque Ele é digno disto. Creia. A quarta sentença que nós encontramos aqui é que Deus dá vitória para a glória do seu nome. Não é pelo nosso mérito. Veja que Deus tem uma concepção perfeita de quem somos e profunda. Deus nos escolhe e Ele não erra na escolha. Que nós possamos crer porque Ele é digno de crença. Agora, Ele nos dá a vitória. De 32 mil homens ficaram 300 que Deus escolheu para ganhar a batalha. E de quem é a glória, a honra, a vitória? É de Deus. Deus é digno de ser louvado por causa disso. Juízes 7, do 1 a 25, Hebreus capítulo 11, verso de número 32. Vejamos então a aplicação dessa mensagem. Assim como Gideão, por vezes temos dificuldades de acreditarmos na salvação de Deus e no que realmente somos de forma equilibrada e de acordo com a ótica de Deus e não a nossa e nem das pessoas. Segundo lugar, a coragem vem da fé e a fé não se fortalece quando pedimos a Deus que abençoe nossa incredulidade, operando milagres. Pelo contrário,
A maneira de crescer em fé, primeiro, é ouvir a palavra de Deus. Segundo, crer em suas promessas. Terceiro, obedecer suas ordens. E ponto final. Agora, em terceiro lugar, neste contexto aqui, Gideão precisou ver para crer, como Tomé precisou ver Jesus ressuscitado para acreditar na sua ressurreição. Mas Jesus disse: são bem-aventurados os que não viram e creram. E disse ainda: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 5:24. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.